dia, comunidade. Bom dia, comunidade. 8h12 de volta na Liberdade FM, Bom Dia Comunidade, trazendo agora momento de informação na sua manhã de quarta-feira, dia 16 de junho de 2021, num oferecimento de Escritório Dimensão, a sua assessoria contábil em Santa Helena, Rua JM Madaloso 580, telefone 3268-1390. Previsão do tempo 87. Amanhecer de quarta-feira com mais nuvens no estado. A partir do oeste, nuvens mais altas, sendo que entre o centro e o leste, alguma nebulosidade baixa com nevoeiro pontual. Nesta quarta-feira, os efeitos de circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente favorecerão a formação da nebulosidade sobre o centro-leste e o sul do estado, inclusive com previsão de chuvas, garoas ocasionais sobre o leste. Em Santa Helena, o dia iniciou com 12 graus e tem máxima de 18. Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar ficará entre 68% e 99%. Previsão do tempo 87. Trazendo agora mais informações para a nossa programação, o repórter Gustavo Vaz, diretamente da capital, Curitiba. Bom dia. Muito bom dia, João. Muito bom dia para você que sintoniza a programação da Rádio Comunitária nesta quarta-feira. Curitiba hoje deve ter uma quarta-feira fria e nublada. A máxima só chega aos 12 graus de acordo com o CIMEPAR. Uma rede de associação criminosa comandada por presos foi alvo ontem de uma operação da Polícia Federal. A ação cumpriu mandados no Paraná, também em Santa Catarina e em São Paulo. Foram feitas 24 prisões e 2 pessoas ainda estão foragidas. Conforme a polícia, líderes da organização criminosa transmitiam ordens de dentro da Penitenciária Federal de Catanduvas para integrantes que estão em liberdade. A rede contava ainda com a participação de um servidor da penitenciária e de uma advogada. Segundo as investigações, ambos atuavam na transmissão de ordens das lideranças desta facção criminosa. Além disso, um protesto fechou ontem a Ponte da Amizade na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A manifestação foi organizada por trabalhadores conhecidos como parceiros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ponte ficou fechada por cerca de 4 horas, o que gerou congestionamento. O trânsito voltou à normalidade apenas durante a noite. Uma ação parecida aconteceu no começo de abril. À época, os manifestantes afirmaram que estavam impedidos de fazer o trabalho de buscar produtos perecíveis no Brasil para revender no Paraguai. Desta vez, os trabalhadores pedem flexibilização nas fiscalizações, porque alegam que os produtos trazidos daqui do Brasil estão sendo apreendidos na aduana paraguaia. Repórter Gustavo Vaz, diretamente de Curitiba, para a programação da Rádio Comunitária. A você que nos acompanha, um forte abraço. 8h16. Por volta das 2h30 da madrugada de hoje, quarta-feira, uma equipe da Defesa Civil recebeu uma ligação anônima, relatando que teria uma pessoa vítima de atropelamento na PR-488, nas proximidades da fábrica de biscoitos em Santa Helena. O agente acionou as equipes do SAMU, que apenas puderam constatar o óbito da vítima, um homem de aproximadamente 40 anos de idade. Não há maiores informações de como o acidente ocorreu. Devido à força da colisão, pedaços do corpo ficaram pela pista. Uma equipe da PRE está no local, foram acionados o ML de Toledo e também a criminalística de Foz do Iguaçu. No início da noite de ontem, um acidente de trânsito foi registrado pela PRE, Poço de Santa Helena, na rodovia PR-495 em linha Santa Terezinha, próxima à divisa com Missal, envolvendo 2 caminhões Mercedes-Benz, um L1620 vermelho e um 1938 branco. De acordo com informações obtidas no local, um dos veículos seguia sentido Itaipulândia e o outro ia para São Roque. Quando próximo a uma lombada, um deles apresentou falha mecânica. Em razão da falha, o condutor teria perdido o controle da direção e colidido na carroceria do outro veículo que seguia sentido oposto. Um dos condutores é morador de São Roque e o outro de Itaipulândia. Ninguém se feriu.
Por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, foi protocolado na Câmara Municipal de Vereadores, nesta segunda-feira, um projeto de lei que visa alterar o pleito eleitoral de diretores das instituições de ensino da rede municipal. As alterações foram sugeridas pelo Conselho Municipal de Educação, CME, que pelas suas atribuições realizou consulta pública com os professores da rede municipal de ensino e encaminhou à SMEC a indicação número 01/2021 com propostas de alterações. Conforme a presidente do Conselho Municipal de Educação, Adriana Rister Giovanella, o projeto será votado nesta semana pela Câmara e a eleição está agendada para o mês de novembro. Foi uma demanda levantada pelos conselheiros de alguns pontos que já estava há bastante tempo em discussão. Isso foi discutido no Conselho Municipal de Educação, isso foi feita uma consulta pública que resultou então numa indicação ao Executivo, à Secretaria Municipal de Educação, da alteração de alguns artigos e alguns pontos específicos da Lei de Eleição de Diretores. O objetivo foi que acontecesse em todas as instituições escolares, tanto CMEIs quanto escolas, porque antes estava restrito a 100 alunos ou mais. Então isso não, a princípio a proposta é que não exista, para que aconteça realmente em todos, que todos possam participar. A própria questão dos professores contratados através do processo seletivo, que são os chamados professores PSS, como na época que a lei foi elaborada não havia esse tipo de contratação pelo município, então também não havia possibilidade de participação deles, que também nesse momento então vai ser permitida. Outras questões também em relação à data da eleição de diretores, esse ano em função da pandemia, então foi solicitada que fosse adiado para o mês de novembro, para facilitar para os diretores, candidatos, para fazerem a campanha, e a própria questão da organização das comissões, porque a lei prevê que ela aconteça em agosto, então já está bem pertinho, nós ainda estamos com essa situação de pandemia bem acentuada. Então, fazendo nesse momento, em novembro, acredita-se então que dê mais tempo hábil e que também já esteja um pouquinho mais tranquilo em relação à pandemia. E alguns outros pontos, de organização em relação à própria redação da lei. Mas isso tudo através da consulta, da discussão, da participação expressiva de todos os professores e servidores da área da educação. Estivemos em reunião com os vereadores apresentando o projeto que foi enviado pelo Poder Executivo através da Secretaria de Educação, apresentando essas alterações. Então, a proposta é que se faça a votação em regime de urgência, então vai ser votado em sessões extraordinárias, para que tenha validade em tempo hábil, que o nosso prazo seria o dia 19 de junho. Segundo a secretária de Educação e Cultura, Ana Paula da Silva, é através do diálogo e da participação dos envolvidos, tanto dos servidores como das famílias, que é possível esse avanço. Consideramos que esse projeto de lei é mais uma conquista para o setor educacional e, principalmente, a gente enfatiza aí que são medidas tomadas em conjunto, com a participação dos envolvidos no processo. O Conselho Municipal de Educação é composto por várias representações, professores, diretores, pais, estudantes, e é o órgão articulador entre a sociedade e o poder público. Com certeza, nesta administração, este conselho, assim como os demais ligados à Secretaria de Educação, foram e serão ouvidos. Nós agradecemos pelo apoio e autonomia dados ao setor educacional pelo prefeito Zado e vice-Dinho, e também parabenizamos a todos os integrantes do Conselho Municipal de Educação, no nome aí da professora Adriana, que sempre desenvolve a função com muita ética e seriedade. Ainda em relação ao projeto número 30, que foi enviado aí com as propostas de alterações na lei que regulamenta a eleição de diretores, nós aguardamos então a análise e a votação pela Câmara de Vereadores, que na data de ontem, dia 14 de junho, ouviu aí os esclarecimentos, por parte da Secretaria de Educação e também por parte do Conselho Municipal de Educação, através da presidente, e ficamos na expectativa então de que tão logo esse projeto se torne realmente uma lei. Trazendo agora os destaques da sessão da Câmara de Vereadores que aconteceu na última segunda-feira, dia 14 de junho.
O vereador Anderson Draghetti solicitou ao prefeito que estude a possibilidade de realizar a devida sinalização do asfalto do distrito de subsede, com enfoque na Avenida Brasil, incluindo a pintura do asfalto com linhas, marcações, símbolos e legendas, bem como a instalação de tartarugas em pontos estratégicos da via e de lombadas próximo ao CEMEI, escola e em ruas nas quais o limite de velocidade é ultrapassado, principalmente em horários de pico. O MUL também fez mais 2 indicações, a primeira pedindo para que se possibilite a realização de contratação de um intérprete de Libras para acompanhar e traduzir as sessões ordinárias e extraordinárias realizadas nesta Casa de Leis através da transmissão de vídeo aos telespectadores. E a segunda, juntamente com a presidente da Casa, Fabrícia Bedendo, que estude a possibilidade de realizar uma campanha municipal de visibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Associativismo, no intuito de que se sintam acolhidos e respeitados pela sociedade, além de serem inclusos com mais facilidade ao mercado de trabalho. O vereador Paulão falou sobre a sua preocupação com os casos de Covid em Santa Helena e salientou que na semana passada conversou com a secretária de Saúde do município, debatendo sobre os protocolos de atendimento. Ele esclareceu que o tratamento é feito de forma individualizada, conforme a necessidade de cada paciente, e pediu que isso seja mais divulgado, evitando que as pessoas busquem tratamento por conta própria. Paulão conta também que recebeu mais informações e transparência sobre a forma de atendimento do hospital conveniado para atender os pacientes de Covid-19. Sugeriu que o fiscal de contato faça visitas e diárias e que ouça os pacientes para esclarecer os boatos que circulam na cidade. O conflito de informações só tem trazido prejuízos para a população. Destaques então da última sessão, a 19ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Santa Helena, nesta segunda-feira, dia 14. Falando agora então sobre o Covid, o boletim divulgado nesta terça-feira consta 3.420 casos confirmados em Santa Helena. 3.222 se recuperaram, 65 foram a óbito e 133 casos estão ativos. Além disso, também foi confirmado aí 3.404 casos descartados no total, 111 suspeitos e 21 pessoas internadas, 18 em enfermarias e 4 pacientes em UTI. 8h24. Também nesta terça-feira, a assessoria do município de Diamante do Oeste divulgou novas informações sobre o estado de saúde do prefeito Guilherme Pivato Júnior, internado desde o dia 30 de maio em razão de infecções provocadas pela Covid e entubado desde o dia 2 de junho. No dia 11, os sedativos começaram a ser retirados e na noite da segunda-feira, dia 14, ele acordou. Na manhã de ontem foi extubado, está estável e consciente. Os sinais vitais estão ótimos e Guilherme está respondendo bem ao tratamento. O prefeito de Diamante do Oeste ainda ficará em observação por 24 horas para ver como o organismo responderá. A macro-região Oeste está com 2 regionais com 100% de uso, de acordo com o mapa de ocupação de leitos divulgado na manhã de ontem. Ao todo, a macro-Oeste está com 97,4% de ocupação. As enfermarias estão com 68,7%, dos 419 leitos, 131 estão livres. Outro dado preocupante apontado pelo boletim é que, apesar de haver leitos disponíveis em enfermarias dos HPPs, muitos casos são de pacientes com alto fluxo de O2, ou oxigênio. O quadro desses pacientes podem se agravar e eles podem evoluir para a UTI. E segundo o boletim, nesses serviços não há esse perfil de leito. O prefeito de Foz do Iguaçu, no oeste paranaense, Chico Brasileiro, do PSD, pediu nesta segunda-feira ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a vacinação em massa contra a Covid e a instalação de barreiras sanitárias para os municípios das fronteiras do Brasil. Brasileiro é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, FNP, e representou as cidades transfronteiriças durante a reunião online com o ministro. Prefeitos e municípios aeroportuários também participaram do encontro. De acordo com o prefeito de Foz, há uma urgência para criar um controle nos municípios que fazem fronteira com outros países, como o próprio Foz do Iguaçu, para evitar a entrada de novas variantes do novo coronavírus. Segundo Chico Brasileiro, o ministro da Saúde disse que vai levar o pedido da vacinação ao Comitê do Plano Nacional de Imunização. Sobre o controle das fronteiras, Queiroga informou ao gestor que também compartilhará a solicitação com a Casa Civil e os Ministérios da Justiça e da Infraestrutura, pois a decisão não sabe apenas aí ao Ministério da Saúde. Até o momento, não houve nenhuma data definida para o retorno do governo federal sobre as solicitações.
Foi divulgado um boletim nesta terça-feira aqui no Paraná, constando mais de 300 óbitos pela Covid. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira mais 3.961 casos confirmados e 340 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o estado soma 1.150.281 casos confirmados e 28.389 óbitos. O informe relata que 2.772 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados e há outros 3.152 pacientes também internados que aguardam resultados de exames e são considerados casos suspeitos. A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 340 pacientes. São 147 mulheres e 193 homens, com idades que variam de 3 a 100 anos. Os óbitos ocorreram de 2 de março a 15 de junho de 2021. O monitoramento registra 6.066 casos e 159 óbitos de residentes de fora. O informe completo pode ser conferido em www.saude.pr.gov.br. Repórter Flávio Reme. O Paraná ultrapassou a marca de 4.500.000 doses da vacina contra a Covid aplicadas, chegando a um total de 4.539.681 vacinas administradas até amanhã de ontem, terça-feira, de acordo com o vacinômetro do SUS, o Sistema Único de Saúde. Das cerca de 4.900.000 pessoas que foram incluídas nos grupos prioritários, 3.300.000 já receberam a primeira dose, 66,7% do público previsto no Plano Estadual de Vacinação. Destas, 38,5% completaram o esquema vacinal. Os grupos prioritários, aqueles que são mais expostos ao vírus ou têm mais chances de desenvolverem casos graves da doença, correspondem a mais da metade da população vacinável. O Ministério da Saúde leva em conta as pessoas com mais de 18 anos e prevê que dentro dessa faixa, 8.800.000 paranaenses devem ser vacinados. Considerando a população, 37% recebeu pelo menos a primeira dose. De acordo com o governador Ratinho Júnior, a meta é vacinar toda a população adulta, pelo menos com a primeira dose, até o final de setembro, levando em conta os quantitativos enviados pelo Ministério da Saúde ao Paraná. O Senado aprovou nesta terça-feira, dia 15, um projeto de lei que inclui lactantes como grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. De acordo com o texto, todas as mulheres desse perfil seriam consideradas prioridade, independentemente da idade ou da existência de comorbidades. O texto agora segue para a Câmara. O projeto lista esse grupo nas prioridades do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid. O autor do PL, senador Jean Paul Prates, PT, do Rio Grande do Norte, elencou como motivos para a apresentação do projeto a diminuição da chance de uma lactante que volta ao trabalho presencial adoecer e contaminar o filho, e a redução do índice de mortalidade materna, entre outros. A relatora do projeto, Zenaide Maia, do PROS Rio Grande do Norte, incluiu o texto a gestantes, puérperas, crianças e adolescentes com deficiência permanente ou com comorbidade, e adolescentes privados de liberdade no quadro de grupos prioritários para a vacinação. Seguindo com a informação, oferecimento de Escritório Dimensão, a sua assessoria contábil em Santa Helena, Rua JM Madaloso, 580, telefone 3268-1390. Trazendo mais destaques nesta manhã de quarta-feira. Pequenos trabalhadores informais do Paraguai realizam protesto na manhã de ontem, terça-feira, rodovia PY2, próximo à zona primária de Ciudad del Este. Foi aí um congestionamento que houve nos dois sentidos da via da Ponte da Amizade, com cerca de 50 furgões e vans participando do protesto. A reclamação é por menos rigor na fiscalização da aduana paraguaia. De acordo com os chamados pazeiros, o mesmo procedimento não é adotado aos caminhoneiros. Os pazeiros são trabalhadores que compram pequenas quantidades de mercadorias, especialmente alimentos, em Foz do Iguaçu, e levam para revender em Ciudad del Este. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu ontem, terça, que vai prorrogar por mais 3 meses a proibição de corte de energia por inadimplência para os consumidores de baixa renda. A informação foi repassada pelo diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, durante uma audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, para tratar da crise hídrica no país. Em março, a ANEEL havia decidido suspender o corte de energia por inadimplência para esta faixa de consumidores até o dia 30 de junho. Com a prorrogação aprovada nesta terça-feira,
A proibição vai valer até o fim de setembro. A medida não isenta os consumidores do pagamento pelo serviço de energia elétrica, mas tem como objetivo garantir a continuidade do fornecimento para os que, em razão da pandemia, não têm condições de pagar a sua conta. CEF, Caixa Econômica Federal, antecipa calendário da terceira parcela do auxílio emergencial. Ele começa a ser disponibilizado já nesta sexta-feira. A Caixa Econômica Federal antecipou o calendário da terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021. Pelo novo cronograma, o crédito começa a ser disponibilizado nesta sexta-feira, dia 18, para os nascidos em janeiro e vai até 30 de junho para os que fazem aniversário em dezembro. Já o novo calendário de saque vai de 1º a 19 de julho, de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, destacou que a nova antecipação foi possível após o banco verificar que nos 2 ciclos anteriores a mudança foi positiva. Após nós termos verificado, tanto no primeiro ciclo quanto no segundo ciclo, esta antecipação funcionou muito bem, nós estamos anunciando agora a antecipação deste terceiro ciclo, tanto para crédito, ou seja, o depósito nas contas digitais, quanto para o saque. Para os beneficiários do Bolsa Família que recebem o auxílio emergencial, nada muda. Eles continuam a receber nas datas do benefício regular. O crédito e o saque em dinheiro ocorrem de segunda a sexta-feira, nos 10 últimos dias úteis do mês. Pedro Guimarães informou ainda que provavelmente o 4º ciclo também será antecipado. Tendo a mesma otimização que nós tivemos, nós temos uma questão muito importante de acelerar o pagamento, manter minimização de filas e aglomerações e podemos, sem dúvida nenhuma, neste 4º ciclo, ter também uma antecipação, mas vamos anunciar isso daqui a algumas semanas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou à imprensa nos últimos dias que existe a previsão de pagamento de mais 3 parcelas do auxílio emergencial, a depender do ritmo de vacinação dos brasileiros. Em nota, o Ministério da Cidadania informou que, de acordo com a medida provisória que instituiu o auxílio emergencial, o período de 4 meses de pagamento poderá ser prorrogado, observando a disponibilidade orçamentária e financeira. O Ministério disse ainda que tem adotado medidas necessárias para alcançar o maior número de famílias em situação de vulnerabilidade, assegurando uma renda mínima para essa parcela da população, com responsabilidade fiscal, respeitando o limite orçamentário no valor de 44 bilhões de reais. Até o momento, mais de 39 milhões de famílias atenderam aos critérios de elegibilidade do benefício e o repasse já alcançou a marca de 17 bilhões e 890 milhões de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Hoje, quarta-feira, começa a ser depositada nas contas poupança para saque o auxílio emergencial para os nascidos em novembro. Esse depósito, então, está sendo feito para os que devem, então, inscritos no CAD Único, nascidos em novembro, sacar o auxílio a partir de hoje, quarta-feira, dia 16 de junho. Curitiba lidera pela 5ª vez consecutiva o ranking ABS da universalização do saneamento como a capital brasileira com os melhores indicadores do saneamento. O ranking é organizado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e foi divulgado em evento online na manhã de ontem. Atendida pela Sanepar, a capital paranaense tem toda a população 100% urbana, atendida com água tratada e 97% de atendimento com rede coletora de esgoto e serviço de tratamento. Curitiba é a única capital na categoria rumo à universalização. O diretor-presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, disse que a grande parceria entre a companhia, o governo do estado e o município contribui para o desenvolvimento de projetos e obras na cidade. O índice de atendimento com rede coletora de esgoto no Paraná é de 77%, sendo que totalmente ele, 100%, é tratado. 8h36.
Vamos aos destaques do setor policial. Na madrugada desta terça-feira, durante diligência na região de Marechal Rondon, a equipe integrada, composta por policiais federais e policiais militares do Cobra BPFROM, percebeu uma movimentação suspeita em uma estrada rural e resolveu realizar abordagem para melhor fiscalização. Ao ver a equipe policial se aproximar, acionar giroflex e sirene, o motorista do caminhão iniciou fuga e, após acompanhamento tático, abandonou o veículo nas imediações de mata fechada, não sendo mais localizado. No local do abandono foi apreendido um caminhão-baú carregado com aproximadamente 500 caixas de cigarros paraguaios, resultando num prejuízo aproximado de R$1.300.000 ao crime organizado da região. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra. Também nesta terça-feira, desta vez à tarde, uma equipe da Polícia Militar de Missal, durante um patrulhamento, avistaram 13 indivíduos em 2 motos, de frente à Torre da Oi. Foi dada a voz de abordagem e revista pessoal, foi encontrado no bolso de um deles uma porção de substância análoga à maconha. Os abordados relataram que vão com frequência no referido local para consumir drogas. Todos se declaram usuários. Ao verificarem a documentação, constatou-se que os 2 condutores são devidamente habilitados, porém, suas motos se encontram em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O indivíduo que portava a maconha foi encaminhado ao destacamento da Polícia Militar para a confecção de um termo circunstanciado. As motos foram encaminhadas ao pátio do Departamento Policial Militar, onde foram lavradas as devidas notificações. Uma mulher de 40 anos de idade morreu ao ser baleada na noite desta terça-feira no bairro Melissa, em Cascavel. De acordo com informações, a Guarda Municipal atendeu a ocorrência na rua Limoeiro e mobilizou os socorristas do SIAT. Apesar de terem ido ao local, apenas puderam constatar o óbito. A PM e a Delegacia de Homicídios estiveram no endereço para fazer o recolhimento das informações iniciais. Informações que levem ao paradeiro do autor do crime podem ser repassadas de modo anônimo. Um motorista morador de Medianeira morreu na manhã desta terça-feira em um acidente de trânsito na rodovia PR-317, próximo ao município de Colorado, norte do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após um dos caminhões cruzar a rodovia. A vítima dirigia um caminhão que bateu em outro caminhão que cruzava a rodovia próximo ao trevo de Mendeslândia. O segundo envolvido no acidente foi socorrido por uma equipe do SAMU. O homem morador do município de Medianeira, que seguia pela rodovia, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local. Um criminoso morreu na madrugada desta terça-feira durante uma tentativa de assalto à residência na cidade de Cambé. Segundo informações, a polícia, 2 homens arrombaram a porta da casa, mas a dupla foi surpreendida pelo dono da residência e seu filho. Um dos assaltantes fugiu e o outro entrou em luta corporal com o proprietário do local, que trabalha como caminhoneiro. O dono da residência conseguiu imobilizar o assaltante com um mata-leão, golpe de estrangulamento no pescoço. O assaltante ficou desacordado e o SIAT e o SAMU foram acionados para atendimento. Mas, chegando no local, apenas confirmaram o óbito do assaltante, que foi encaminhado ao IML. O caminhoneiro sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado pela PM até a delegacia para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência. Um morador de Pato Bragado procurou o destacamento da Polícia Militar na tarde de segunda-feira para informar o desaparecimento do seu veículo e relatou que em sua casa uma motocicleta havia sido abandonada. De acordo com informações, o bragadense emprestou o seu veículo Ford Escort de cor vermelha para o seu colega de trabalho. Ele usaria o carro para ir até a residência da sua namorada, porém não retornou e não atende o telefone. O homem deixou na residência do colega de trabalho uma moto Yamaha N-Max, a qual a Polícia Militar verificou ser produto de um furto ocorrido no Toledo dia 10 de junho. A moto foi recuperada pela PM, que tenta agora localizar o indivíduo. Ele estaria com o veículo Escort. O morador de Pato Bragado disse que o meliante já residiu na cidade de Quatro Pontes, onde a sua família reside, e que ele também já morou em Nova Santa Rosa e Marechal Rondon. A vítima disse que adquiriu o veículo Ford Escort há poucos dias, por isso não se recorda dos dados da placa e que os documentos estavam em seu interior. 8h40 em Santa Helena, 14 graus. Vamos agora aos destaques agrícolas. Destaque do quadro Rural em Foco do programa Com Você Agricultor, que foi nesta terça-feira ao ar, ao 12h15, aqui na Liberdade FM. Informações trazendo o mercado agrícola atualizado. Rural em Foco. E vamos iniciar o nosso Rural em Foco mais uma vez com as notícias do bloco agrícola. Soja, exportação brasileira perde ritmo em junho, mas o acumulado do ano é recorde, Carlos.
Então, esse início de junho agora foi marcado pelo feriadão que teve aí, né, na quinta-feira, e isso atrapalhou um pouco as exportações de modo geral. Esse mês de junho está fraco as exportações comparado com junho do ano passado, mas a gente acha que é relacionado principalmente a esse feriado que veio aí, que diminuiu um pouco o ritmo aí. É natural, né? É natural. A perda de ritmo no mês de junho, isso já é cíclico histórico, também, né? E as vendas de soja 2021-2021 do Mato Grosso superam 30% da safra de meia. O produtor aguarda um preço maior. Então, ano passado a gente teve uma escalada com relação à venda de preço no mercado futuro. Esse ano, sabendo dos preços que tá, o produtor está acreditando que a soja e milho suba mais e está reduzindo a venda já no mercado futuro. Então está se precavendo menos comparado com o ano passado. Milho, B3 inicia terça-feira em campo misto e se acomodando antes colheita. Os preços já começaram, vou aproveitar e puxar as cotações, né? Vai lá. Tá? Nesse sentido, os preços a gente está vendo que está tendo a tendência de parar aquela subida que estava e começar a se acomodar e cair um pouco. Referência já ao período de colheita que se aproxima. Na nossa região, a soja está sendo cotada a R$ 148, R$ 4 a menos que a semana passada. O milho está sendo cotado a R$ 81 a saca, R$ 3 a menos que a semana passada. E o trigo, R$ 80, R$ 2 a menos que a semana passada. A soja caiu bastante aí nessa segunda em Chicago, com essa despencada do óleo que teve, um clima em Corn Belt, né? O André que gosta desse termo aí. Então, estamos com essa avaliação aí de que por função do Estados Unidos estar cogitando tirar os biocombustíveis da formulação do combustível americano, isso aí sinalizou que possa ter uma folga maior com relação aos cereais, principalmente soja, né? E aí com isso, os preços já se caíram porque tá vendo que vai ter um estoque um pouco maior do que estava esperando, né? E vamos falar da safrinha do milho. Conab tira quase 10 milhões de toneladas da projeção de produção para a safrinha do milho. Então, né? Olha para vocês verem, né? Agora tá que enfim a Conab fez uma alavancada aí, tá? A gente sempre falando que a Conab estava sendo modesta em reduzir as perdas da lavoura, né? Relatório após relatório. E agora, de uma vez, ela tira 10 toneladas das projeções. É muito. Mas é real. Commodities tem baixa generalizada nessa segunda-feira e atenção às perdas intensas dos óleos vegetais. Que a gente já comentou aí, né? Essa possibilidade do governo aí tirar o biocombustível do combustível americano já deu uma baixa generalizada nessa semana já com relação às commodities. Vai dar uma segurada. E o SDA indica piora nas condições das lavouras de soja e milho. Atenção aos dados de Iowa. Então, saiu um pouco abaixo do esperado as lavouras lá, né? Estão em condições um pouco piores com relação ao ano passado, que é um cenário reversível ainda, né? Ao contrário do nosso cenário que a gente teve boas chuvas essa semana passada aí, mas que as condições da lavoura de milho nossa já atingiram um estágio fenológico que não respondem mais à umidade. Já com relação lá nos Estados Unidos, não, tá tudo muito no início. Então, qualquer mudança que tiver é uma mudança que pode ir para mais, como pode ir para menos. Então, vamos aguardar ainda uma definição. Eu não sei, a impressão minha, a gente sempre tem uma previsão, todo ano a gente tem uma previsão de safra recorde e nunca dá. E lá nos Estados Unidos é o contrário, parece que a previsão deles é sempre mais baixa e dá recorde. Então, parece que é um pouco a metodologia deles lá é diferente da nossa aqui, né? A tendência deles é ser mais seguro no começo, né? E depois ir melhorando. Enquanto no Brasil você joga 100% e depois vai reduzindo. A gente ouviu então o quadro Rural em Foco do programa Com Você Agricultor, que vai ao ar todas as terças-feiras aqui na Liberdade FM a partir do meio-dia 15. Esse foi o quadro que foi ao ar ontem, dia 15 de junho. Sábado tem a reprise na íntegra a partir das 5 da manhã aqui na Rádio Comunitária. E terça-feira que vem, mais um programa. Trazendo agora as cotações do agro. A soja, saca de 60 quilos, R$ 150,61. O milho, R$ 82,15. Também temos o trigo em grão nacional, cotado a R$ 80,19 a saca. E ainda temos o café em coco 1 quilo renda com R$ 12,53. Nesta terça-feira também foi encerrado mais um dia de câmbio, mais um dia das ações das moedas. O dólar caiu mais de 0,5%, chegou a R$ 5,04. O euro também caiu mais de 0,5%, 6,11. A libra, 7,10.
Peso argentino, 5 centavos de real, e o Bitcoin, R$ 199.787. Todas as moedas em queda nesta terça. Assim como a Bovespa, B3, Bolsa de Valores do Brasil, que também caiu, 130.091 pontos nesta terça-feira, a atualização do câmbio. Hoje, quarta-feira, a Mega Sena sorteia um prêmio estimado pela Caixa em R$3 milhões. As 6 dezenas do concurso 2.381 vão ser sorteadas a partir das 8 horas da noite no Espaço Loterias Caixa, localizado no terminal rodoviário Tietê. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite pelas lotéricas, pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta mínima com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. Informação que acabou de chegar para a nossa programação. A população de Santa Helena conta agora com mais uma arma no combate à Covid-19, os oxímetros. Fruto de doações de santelenenses comprometidos com o bem-estar de seus conterrâneos, os oxímetros serão utilizados no monitoramento das pessoas contaminadas pelo coronavírus e que estejam em acompanhamento em casa. A Rosângela Dizers disse o seguinte: a Covid pode causar diminuição da oxigenação no sangue e os seus sintomas incluem sonolência, dor de cabeça, cansaço e náuseas. O oxímetro pode nos auxiliar a identificar a queda da oxigenação e se o paciente necessita de internação e uso de oxigênio logo no início, segundo então a responsável pela vigilância epidemiológica. A distribuição e o acompanhamento dos sintomas vai ser realizada pela vigilância e pela Central Covid de Santa Helena. 8h48. Trazendo agora os destaques esportivos para encerrar o nosso Bom Dia Comunidade desta quarta-feira. Ontem tivemos o Grupo F em campo na Eurocopa, onde Portugal venceu por 3-0 a Hungria com 2 gols de Cristiano Ronaldo, que se tornou o maior artilheiro da história da Eurocopa, e a França derrotou a Alemanha por 1-0. Sendo assim, o Grupo F tem Portugal e França com 3 pontos cada e Alemanha e Hungria com nenhum ponto. Hoje já teremos a abertura da segunda rodada da Euro. Às 10 horas temos no Grupo B a equipe da Finlândia jogando contra a Rússia, e também à 1 da tarde Dinamarca e Bélgica. Hoje também no Grupo A, Turquia e País de Gales se enfrentam à 1 da tarde, e às 4 horas tem Itália e Suíça. Os 4 jogos desta quarta-feira de Eurocopa. Falando agora de Série B, ontem tivemos a abertura da quarta rodada. CSA e Guarani ficaram no empate em 1-1. O Náutico venceu mais uma, o Vila Nova dessa vez por 2-0. Confiança e Brasil de Pelotas ficaram também no 1-1. E o Goiás, pelo placar mínimo, venceu o CRB 1-0, então, na quarta rodada. Hoje teremos mais jogos. O Remo encara o Vitória às 4 horas. Às 6 da tarde, Operário do Paraná e Sampaio Correia. Às 7, Vasco e Avaí. E às 9h30, Ponte Preta e Cruzeiro. Hoje também teremos a abertura da quarta rodada do Brasileiro Série A. Hoje o São Paulo joga às 7 contra a Chapecoense no Morumbi. O Inter, nesse mesmo horário, recebe o Atlético Mineiro. Corinthians e Bragantino se enfrentam na Neoquímica Arena às 8h30. E às 9h30, fechando os jogos de hoje, o Juventude, no Alfredo Jaconi, recebe o Palmeiras. Amanhã teremos o complemento da rodada. Hoje também o jogo de volta da Copa do Brasil acontece entre Flamengo e Coritiba. O Flamengo venceu a primeira no Couto Pereira por 1-0, joga hoje no Maracanã às 9h30 pelo empate. Qualquer vitória no placar mínimo, a diferença mínima de placares, do Coritiba leva a decisão para os pênaltis. Também hoje teremos o segundo jogo das quartas do Campeonato Paranaense. O FC Cascavel, que já está classificado a semi, espera o vencedor de Atlético e Paraná. O Atlético venceu a primeira por 2-0 fora e hoje então recebe a equipe do Paraná. O Atlético chega embalado, são 3 vitórias seguidas e 12 em 14 jogos com o técnico Antônio Oliveira. Inclusive o time deve ter alguns reservas, né? Até pela vantagem conquistada na ida. O Paraná Clube, por outro lado, vive uma crise. São 6 jogos seguidos sem vitória, com um empate diante do Figueirense no domingo pela Série B.
pela Série C, melhor, né? Com isso, o Tricolor é o vice-lanterna entre 10 times do grupo B da Série C. Para aumentar o desafio, o técnico Maurílio Silva tem apenas 21 jogadores disponíveis, já que 13 dos inscritos do Paraná Clube nem estão mais no clube e outros estão machucados. Então, o jogo hoje, valendo a vaga na semifinal para o Paranaense, o Atlético recebe o Paraná 3h20 da tarde na Arena da Baixada, arbitrado pelo Lucas Paulo Torezin. Fechando assim o nosso Bom Dia Comunidade nesta quarta-feira, agradecendo mais uma vez a sua sintonia e participação. Oferecimento de Escritório Dimensão, o nosso momento de informação. Escritório Dimensão é a sua assessoria contábil em Santa Helena, Rua JN Madaloso 580, telefone 3268-1390. Na sequência, uma comunitária com a Dani. Eu volto à tarde às 16 horas com o Na Escuta. Até mais. Tchau, tchau.